Então, a gente está com uma questão aqui que caiu o texto do Spinoza no colo, né? Muito obrigado, por isso vou precisar. E o texto do Spinoza, apesar de ele ser bem curto, ele tem 8 páginas aqui, 7, 8 páginas de edição que eu estou. A edição que foi recomendada pelo vestibular, que se não me engano é dos pensadores, não tem mais que isso, também no máximo umas 10 páginas. Mas tem 2 problemas. O primeiro problema é que vocês vão ter que esquecer absolutamente tudo que a Bruna falou para vocês. Porque o Spinoza, se o Berkeley é um antimaterialista, o Spinoza, pelo menos na leitura que eu vou oferecer para vocês, não é que ele é exatamente um materialista, mas ele é um imanentista, e essa ideia do imanente vai ficar muito explícita quando eu for falar para vocês o quanto ele se opõe ao Berkeley em praticamente tudo. Imanentista, está ali, ó. Cadê? Imanente. Eu vou explicar tudo que está ali. Mas a segunda dificuldade é que esse texto do Spinoza, que eles pediram, que é o apêndice do livro 1 da Ética, na condição de apêndice, só deixa eu colocar o tempo aqui mais uma vez, na condição de apêndice ele exige, evidentemente, uma compreensão do livro 1. E essa compreensão do livro 1, o próprio Spinoza, ele resume na primeira frase do apêndice. Só que se você não entendeu essa primeira frase, e não tem como entender, porque ele está jogando um monte de coisa na cabeça de vocês, sem ter lido o livro 1, você não entendeu o apêndice, porque ele está fazendo uma crítica a uma certa concepção da natureza e de Deus, que parte do ponto de vista que ele passou o livro 1 inteiro da Ética elaborando. Só que a grande dificuldade é que o livro 1 da Ética é basicamente a maior bomba metafísica que existe na história da modernidade e na filosofia. Então é muito difícil entender esse livro no sentido das concepções que o Spinoza está colocando, porque é radicalmente contra tudo que veio antes dele. E se o Maquiavel foi um cara que foi, como posso dizer, mal interpretado, mal lido e difamado, o Spinoza foi tanto quanto. O Spinoza foi sinônimo para coisas como ateísta, sendo que ele em algum momento fala que Deus não existe. Ele, pelo contrário, diz que você conhece Deus. Então o Spinoza não é um ateísta, não é um místico, não é um panteísta. Ele tem uma concepção muito singular do que é Deus, que eu vou tentar num primeiro momento explicar para vocês, porque ela é a condição para a gente entender o que está acontecendo aqui no apêndice. Então eu vou tentar dar um resumão bem básico, vai ser um pouco abstrato talvez, daí a gente vai perguntando junto aqui qualquer coisa. Do que está acontecendo no livro 1 da Ética, daí eu passo para a análise do apêndice em específico, que possui uma argumentação em 3 etapas relativamente simples, aqui com camadas, mas a grande dificuldade reside em entender o que vem antes e por que o Spinoza está falando o que ele está falando. Né? Enfim, o Spinoza é um cara que estava escrevendo ali no século XVII, ele nasce em 1632, ele morre em 1677, ano que é publicado a Ética, que é publicada postumamente pelos amigos dele. Por quê? Porque em vida ele publicou alguns livros, se não me engano, Pensamentos Metafísicos, que tem um complemento com uma análise da filosofia do Descartes, e o Teológico Político. Foi uma outra bomba, porque basicamente desvinculou a autoridade do poder político da teologia. Então ele basicamente estava indo contra todos os monarcas na época que fundavam uma leitura da Bíblia ou o poder político deles. E ele estava dizendo que isso era impossível. Então imagina um cara falar isso no século XVII. Além disso, o Spinoza ele tem uma particularidade, que ele era falante nativo de português, né? A família dele era uma daquelas famílias que a gente chama de judeus marranos, e daí depois ele foi morar na Holanda por razões de perseguições políticas. Lá ele foi, não lembro agora se foi na Holanda ou em Portugal, que ele foi excomungado do judaísmo. Tem um herém contra o Spinoza que é muito interessante de ler, que você vê assim naquele português arcaico, como que os chefes da religião do dia na época condenavam o Spinoza, falavam que não se podia falar dele, não podia ler o cara, não podia mesmo passar perto de onde ele morava, e que todos os lugares que ele entrasse desabassem sobre ele, assim. E daí você fica pensando, putz, por que tanto ódio de um cara como esse, né? O Spinoza era um polidor de lentes e que lidava com temas da filosofia, mas que tinha uma concepção, na minha opinião, mais subversiva que a do Maquiavel, e ele era um grande leitor do Maquiavel, sobretudo. No Teológico Político e no Político, no Tratado Político, né, que é uma outra obra póstuma inacabada do Spinoza,
Ele cita o Maquiavel umas 3, 4 vezes. Ele diz: com grande deleite li as páginas do grande Florentino, né? Então ele fala muito bem do Maquiavel, gosta muito do Maquiavel, porque o Maquiavel está muito afim ao próprio Spinoza nessa ideia de que você pode conhecer as coisas como elas são e que você parte de uma perspectiva não transcendente, né? Que está fora das coisas, mas você parte de uma perspectiva das próprias coisas e dos nexos causais, das relações de causa e efeito que estão configurando as coisas, né? Então, vamos lá. O Spinoza, ele parte de uma concepção de Deus sumamente peculiar, que é muito louco mesmo, mas é muito louco. Ele diz, em primeiro lugar, que Deus é causa de si. Ele começa, ele abre a ética com essa definição, né? Só um comentário antes, mais metodológico. A ética, ela é escrita no que a gente chama na filosofia de método geométrico, né? Então, o que significa que é um método geométrico? Que ela possui um tecido lógico, uma conexão entre o que está sendo dito anteriormente e posteriormente, que não é exatamente num texto discursivo tradicional. Assim. Então não é, por exemplo, como ler os discursos do Maquiavel. É um pouco mais complicado, porque é um texto extremamente lógico. Assim. O professor nosso aqui, o grande Paulinho, mestre dos magos, ele diz que é um moedor de carne metafísico. Assim. Você vai entrando naquilo e vai... se você vai seguindo o movimento das proposições, dos axiomas, das definições, e tudo no método geométrico que encontra, geométrico não tanto por ter a matemática como modelo, ainda que a matemática seja um critério de verdade para Spinoza, como a gente vai ver, mas sobretudo por ter um modelo baseado na geometria do Euclides, que foi um geômetra lá da antiguidade que escreveu um livro chamado justamente a Geometria, que tinha essa forma de proposições, axiomas, definições, para dar a maior clareza possível ao pensamento. E esse que é o ponto do Spinoza, a loucura dele. Ele foi o cara que tentou dar a maior clareza possível ao que ele está dizendo, afirmando coisas assim subversivas pra caramba para a época, como nós conhecemos Deus, nós podemos conhecer Deus, nós efetivamente conhecemos Deus, não há mistério na natureza, e vamos fazer isso de uma perspectiva em que o método que eu escolhi para minha exposição é sumamente claro, é sumamente ordenado, é super lógico, super bem construído, e daí que vem a grande dificuldade do texto, porque é um texto que é construído em etapas. E daí quando você está lendo o apêndice do livro da Ética, ele já está quase que no fechamento. Então, por exemplo, você tem as definições, que são como pontos de partida, se diz, Deus é causa de si, atributo é tal, modo é tal, liberdade é tal, eternidade é tal. Você define o que você está falando. Você tem axiomas, que são mais ou menos regras, modos da gente pensar. Né? Você tem as proposições e as demonstrações das proposições. Então, uma proposição, você coloca um enunciado qualquer e você demonstra essa proposição, seja pela autoevidência dela, seja pela conexão com o que você disse anteriormente. Então, você vai construindo um discurso de uma maneira super ordenada, super lógica, assim, que, na minha opinião, deixa, por exemplo, o discurso do método do Descartes um chinelo. Assim. Eu sou bem enviesado por Spinoza, né? E ele está nessa tradição, eu mencionei o Descartes, né? Que o Merleau-Ponty uma vez chamou de grande racionalismo, que assim como Descartes, assim como outros filósofos do século XVII e século XVI, no início da modernidade, estavam preocupados com o problema do infinito positivo. E positivo não significa nem a empresa monopolista da educação curitibana, muito menos uma ideia de coisa legal, de coisa interessante, bonita. Significa algo que põe, ou seja, aquilo que positiva é aquilo que põe, que coloca, que está colocando as coisas, que estabelece coisas, vamos dizer assim. E é nesse sentido, vamos dizer, preliminar, que a gente pode entender a noção de positivo, ou infinito positivo. E quando Spinoza, agora voltamos para Deus, né, para esse tópico. Esqueçam tudo que o Berkeley falou, tudo que a Bruna falou do Berkeley. E quando o Spinoza vai falar de Deus, ele vai falar primeiro que ele é a causa de si. O que isso significa para o Spinoza? Causa de si é aquilo que não depende de nenhum outro para a existência dele. Ele mesmo se causa enquanto existência. Em segundo lugar, Deus é uma causa eficiente de todas as outras coisas. O que significa que ele é uma causa eficiente e não uma causa transitiva. Na concepção tradicional do cristianismo, enfim, e aqui eu vou estar simplificando um pouco as coisas, você está considerando o cristianismo como um Deus que vai lá e cria um mundo, né? Então, Deus, pela sua potência, pela sua capacidade, pela sua onipotência, vai lá e cria um mundo e ele transfere o efeito, uma causa para o seu efeito. Então, é isso que caracteriza o que a gente poderia chamar de causa transitiva.
uma transferência de uma certa potência da causa para o efeito. Para o Spinoza, ele não está pensando em uma causa transitiva, ele está pensando em uma causa eficiente, ou seja, uma causa em que a própria causa está operando o tempo todo, permanentemente no efeito. Então, uma causa que ela quase não se distingue do efeito dela. E daí, por isso que o Spinoza vai falar que a causalidade que ele está tratando, o tipo de causalidade que ele está tratando, é uma causalidade imanente e não transcendente. Então, perceba esses dois pares, né? Eficiente, transitivo ou emanativo, né? Também é um termo, mas sobretudo transitivo, e imanente e transcendente. Um exemplo bem básico, né? Aqui na filosofia a gente brinca que nunca pode dar uma aula de metafísica sem uma garrafa ou uma mesa, né? Porque a gente sempre tem que contestar a existência das coisas que estão na nossa frente, como Berkeley fez, mas vamos tentar pegar o exemplo da garrafa. A água, ela está contida na natureza da garrafa enquanto objeto interior a ela. Ela não extrapola os limites da garrafa. Então a água, ela é imanente à garrafa. Em compensação, a minha mão, o ar, qualquer coisa que está fora da garrafa, ela está para fora da garrafa, evidentemente, né? Então ela é transcendente à garrafa. Imanente é aquilo que está no interior como parte da natureza de um objeto. E transcendente é aquilo que está para fora do objeto. Então, por exemplo, vamos voltar ao Deus cristão tradicional. Deus vai lá, cria o mundo, mas ele não está no mundo. Se você aceita o cristianismo, que Jesus veio até enquanto encarnação de Deus, ele veio para o mundo como manifestação de Deus, mas o Deus não está no mundo, né? Deus está para fora do mundo, ele criou esse mundo, mas ele continua lá na dele, lá, tiozão barbudo, no céu, E por Spinoza isso não existe, porque Deus não está transcendente em relação à natureza, ao mundo, às coisas. Deus é imanente às coisas. Por quê? Porque Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Deus é aquela causa que está constantemente sendo a condição de produção de todos os efeitos e tudo que acontece na natureza. Então, por exemplo, se eu conheço essa garrafa, eu conheço Deus. Essa é a loucura de Spinoza. Por quê? Porque Deus está de fato gerando todas as relações de causa e efeito, ou possibilitando, efetivando todas as relações de causa e efeito que são existentes na natureza. E é por isso que Spinoza vai fazer uma distinção bem importante, né? Entre atributos e modos. Atributos são, vamos dizer, o que a gente poderia chamar de signos, ou de características, traços, signos talvez não sejam bom, mas de características, propriedades de Deus, que indicam a sua potência infinita, o seu caráter de sempre estar de ser infinitamente poderoso, infinitamente potente, de ser infinitamente capaz de manter a realidade, porque afinal de contas Deus não só cria a realidade e fica de boa, ele é aquilo que é a condição de manutenção da própria realidade em sua positividade, né? Em seu ato de se pôr, de se criar, de se transformar. E por consequência, Deus ele possui atributos, e Spinoza vai falar, bom, Deus como é infinitamente potente, possui infinitos atributos. Nós, enquanto humanos, só conhecemos dois atributos, e isso é bem importante: a extensão e o pensamento. Qualquer um que já leu Descartes vai dizer, não, é a mesma coisa que o Descartes, mas não é. Por quê? Porque o Descartes pensa a extensão e o pensamento como substâncias separadas, enquanto que para o Spinoza, Deus é a única substância e a extensão e o pensamento são atributos dessa substância que nós conhecemos, dentre infinitos outros que nós não conhecemos e nem temos como conhecer. A gente só infere logicamente que Deus é infinito e, por consequência, podemos dizer que ele tem infinitos atributos, mas nós só conhecemos dois, que é a extensão e o pensamento. A extensão é como se fosse esse plano da realidade, onde se manifestam os corpos, as coisas. Então, por exemplo, o toque, a sensação, o choque entre matéria, a constituição e a mistura dos corpos. E o pensamento é onde se dá a conexão das ideias, né? E elas se dão não apenas no nosso cérebro, elas se dão no intelecto de Deus. Um pouco como Berkeley vai falar também, um pouco como o Descartes vai falar também, só que não enquanto substâncias, e sim como atributos de Deus. Entende? Então tem uma proposição bem famosa no livro 2 da Ética, de Spinoza, em que ele vai falar que a ordem e conexão das ideias é a mesma que a ordem e conexão das coisas. E é isso que é justamente a proposição 7 do livro 2. É isso justamente que garante a possibilidade de você conhecer verdadeiramente tudo. Por quê? Porque tudo existe em Deus e nós também existimos em Deus. Porque Deus é a causa imanente e efetiva de todas as coisas.
E por consequência, se Deus é causa imanente e efetiva de todas as coisas, e Ele tem infinitos atributos, e dois desses atributos são a extensão e o pensamento, não tem como Deus se contradizer, né? Então não tem como estar acontecendo uma coisa na ordem dos corpos e outra coisa na ordem das ideias. As ideias necessariamente são verdadeiras porque elas repercutem e espelham, elas refletem, né, no sentido óptico mesmo, né? Lembra que eu falei que ele era um polidor de lentes, né? Elas refletem a ordem e conexão dos corpos. Até aqui, meio abstrato, meio maluco, mas dá para entender minimamente o que eu estou dizendo? Então, beleza, já é um bom começo. Sim. Exatamente. A matéria para o Berkeley, a matéria para o Berkeley é o que ele está querendo negar. O Spinoza diz que a matéria, enquanto extensão, é um dos atributos de Deus. E daí, tem um Deus que você pode evidentemente conhecer. Então eu já falei de uma das propriedades ali, que o Spinoza tem essa triangulação, né, entre Deus, os atributos e os modos. Todos nós aqui, a mesa, a gente, o microfone, a garrafa, o celular, são modos. E o que é um modo? É aquilo que não é causa de si, porque a única causa de si é Deus, evidentemente. O modo, ele é causado por outro. Então, por exemplo, eu sou causa do quê? Eu sou causa do meu pai e da minha mãe terem tido uma relação sexual e terem feito nascer. É da mesma maneira que todo mundo aqui. E da mesma maneira, essa garrafa é fruto de um processo causal industrial que gerou ela, e assim vai. Então, a gente não tem a nossa existência garantida no nosso próprio conceito, na nossa própria essência. Tanto que a gente morre. A gente pode morrer, as coisas duram, e as coisas duram por um determinado momento, mas elas se acabam, em razão dos choques da matéria, em razão de um princípio de degeneração interna, como, sei lá, o envelhecimento. Em compensação, Deus é eterno, porque Ele é a única causa. Ele mesmo é a causa que se mantém na sua própria existência, e essa é a sua essência. E é por isso que Deus é substância. Já a nossa essência, enquanto modos, o que é? É ser em outro. E quem que é esse outro que a gente é, evidentemente? Deus. Então, por Spinoza, nessa concepção imanente que ele tem da filosofia e de Deus, e de uma causalidade eficiente, todos nós somos em Deus. E por isso que nós somos modos de Deus. E se eu estou conhecendo qualquer coisa que está aqui na minha frente por uma relação de causa e efeito, eu necessariamente já estou conhecendo uma coisa que está em Deus e, portanto, eu já estou conhecendo Deus. Agora você imagina o que é um maluco chegar no século XVII e dizer eu conheço Deus e tudo que você está me dizendo sobre Deus é uma mentira. Pois bem, é exatamente isso que o Spinoza faz no apêndice. E daí por isso é um texto tão subversivo, né? E todo esse raciocínio que eu construí sobre Deus imanente, efetivo, atributos, modos, etc., tudo aqui meio abstrato, mas até aqui deu para acompanhar minimamente bem. O modo é aquilo que é em outro. E esse outro tem dois graus, assim, vamos dizer. Em primeiro lugar, é porque ele é em Deus, enquanto condição de existência de tudo que existe, enquanto causa imanente. E o modo, ele é causado por outro. Então, por exemplo, eu dependo de outro para existir, você depende de outro para existir para ser gerado, enquanto modo, sabe? Então, pensem assim, Deus é causa de si e nós, enquanto modos que fazem parte da natureza divina, nós somos em outro. Isso é literalmente a definição que o Spinoza dá de modo, né? Deixa eu pegar aqui. Só um momento. Por modo, entendo afecções da substância, ou seja, aquilo que é em outro. Ou seja, o que está na substância, que por Spinoza é Deus, mas que é em outro, que não é por si mesmo. Aquilo que é por si mesmo é apenas Deus, é por isso que Deus é substância. Já nós somos em outro, que é justamente Deus e as outras coisas, os outros modos finitos que nos constituíram nesse movimento, nessa trama infinita que é Deus que produz e mantém toda a realidade, né? Bom, se vocês entenderam isso, minimamente tudo isso que eu disse, 90% da aula já está dada, para ser bem sincero. Porque o Spinoza vai derivar dessa concepção argumentos contra a concepção tradicional de Deus, né? Mas só ressaltando algumas coisas, né? Na concepção tradicional de Deus, ou seja, não essa do Spinoza, o Deus cria o mundo. E ele cria o mundo, cria os animais, está lá no Gênesis, na Bíblia, né? Vocês pegarem, cria o mundo, cria os animais, cria as árvores, os mares, para quê ou para quem, sobretudo? Para o ser humano poder usar tudo isso, para os seus próprios fins. Então é um mundo que é criado por um Deus transcendente que está fora do mundo, para uma espécie, para uma coisa ali que está, que é o ser humano, poder usar aquilo da maneira que ele bem quiser, né? Da maneira como ele desejar. Em compensação,
o Spinoza vai recusar totalmente, e esse é o cerne do apêndice do livro 1 da Ética, a ideia de uma finalidade da natureza. Então isso é o mais importante dessa aula, a recusa de uma finalidade na natureza. Pode aparecer isso de uma outra maneira, num vocabulário filosófico um pouco mais técnico, que é o que eu anotei ali do lado de finalidade, que é teleologia. Teleologia vem do grego telos, que significa finalidade, né? Então, essa ideia de que há uma causa final na natureza, de que há alguém dirigindo a natureza, etc, etc. Então, Spinoza vai dizer assim, não é um Deus transcendente, não é um velhinho malvado ou bondoso, a depender se você lê o Velho ou o Novo Testamento, que vai garantir as coisas na natureza e que vai garantir, sobretudo, a natureza para os fins humanos. Pelo contrário, a natureza ela mesma se cria e se transforma na medida das suas relações de causa e de efeito. Só que todas essas relações de causa e efeito se dão nessa substância, enquanto modos, né, se dão nessa substância que a gente chama Deus. E que por isso que o Spinoza vai dizer, que é como ele abre o terceiro, nossa, agora eu esqueci, essa eu esqueci, no terceiro ou no quarto livro da Ética do Spinoza, que ele diz Deus, ou seja, a natureza. Porque Deus, para o Spinoza, na medida em que ele é imanente ao mundo, ele é a causa eficiente de todos os modos e atributos que se manifestam no mundo, que se expressam no mundo, ele é a própria natureza, ele não está fora da natureza como o Deus cristão tradicional. É como se o Deus fosse a garrafa e o líquido que está ali na garrafa, entende? Ele é aquilo e todas as coisas são de Deus. Consegue entender? E por isso que Spinoza é tão subversivo na concepção que ele tem de Deus e pela recusa que ele faz da finalidade da natureza, da ideia de que existe um Deus que está dirigindo as coisas, que está controlando as coisas para garantir o que é mais útil para o ser humano. Ou seja, se há uma finalidade na natureza garantida por Deus, essa finalidade é rejeitada totalmente pelo Spinoza, porque para ele é fundada numa falsa concepção de Deus. E é justamente isso que é, vamos dizer, o que vocês precisam saber para entender o apêndice do livro 1, entende? Eu fiz aqui um resumão do livro 1 da Ética, e agora dá para a gente entrar no apêndice, só que quando o Spinoza diz ali no começo, vou ler aqui. Com isto, expliquei a natureza de Deus e suas propriedades, tais como existem necessariamente, por quê? Porque ele é a causa de si, que ele é o único, porque ele é a única substância, né? Não pode existir mais uma substância, porque senão, enfim, entra uma série de paradoxos, que é e age só pela necessidade de sua natureza, que ele é causa livre de todas as coisas como aquilo que é. Por que ele é causa livre? O Spinoza tem uma concepção muito particular de liberdade e de necessidade, né? Livre, para o Spinoza, é aquilo que só é determinado pela própria necessidade da sua natureza. Vou repetir. Determinado pela própria necessidade da sua natureza. Em compreensão, o que não é livre para o Spinoza? É aquilo que é determinado por outrem, ou determinado por uma outra coisa que normalmente é mais poderosa que aquilo que foi determinado. Então pensem assim, Deus é infinitamente poderoso, Deus tem uma potência infinita. O que pode determinar Deus? Nada, não ser ele mesmo. Por quê? Porque Deus é essa própria potência criativa que é a condição de existência de todas as coisas, de todas as relações de potência, de algum grau menores, que se exprimem nessa natureza, né? E por isso que Spinoza vai falar, além disso, só um momento, e finalmente que tudo foi predeterminado por Deus, não de certo pela liberdade da vontade, ou seja, por absoluto beneplácito, ou seja, algum desejo de fazer bem, mas pela natureza absoluta de Deus, ou seja, pela sua potência infinita. Então Deus não é essa figura antropomórfica, né? Ou seja, que recebe a forma do homem, um velhinho barbudo do meio do mal que está lá no céu e que é dotado de livre-arbítrio, de imaginação e que está controlando as coisas para os nossos fins. Não, Deus é basicamente a potência infinita que é a própria natureza e na qual todos nós somos e que garante não só a existência da realidade em cada uma das suas relações de causa e efeito, mas que possui uma necessidade intrínseca a ele, que é justamente essa criação perpétua de tudo. Então as coisas estão em movimento apesar de elas estarem em Deus, consegue entender? E é porque elas estão em Deus que elas estão em constante relação de causa e efeito. Então é basicamente isso que é o que o Spinoza coloca no livro 1 da Ética. Vocês conseguem perceber o quão diferente é a concepção de Deus que ele tem em relação ao cristianismo tradicional? Em relação, enfim, a essas visões mais dogmáticas da religião de que
Existe um Deus transcendente que criou o mundo, que criou o homem como centro da criação, e tudo que existe nesse mundo é dirigido, enquanto finalidade, ao homem, por esse Deus que controla tudo. E, portanto, nós devemos cultuar esse Deus, nós devemos pedir que esse Deus nos dê favores, e nós devemos cultuá-lo para garantir que ele nos favoreça nessa natureza. E o Spinoza diz, não, nada disso. A melhor maneira de você amar a Deus é você conhecê-lo. Isso é muito radical. Porque você simplesmente desmonta todo o poder teológico, ou todo o poder político da teologia, que se diz, eu sou o sacerdote, eu sou o padre, eu tenho o privilégio de conversar com Deus, então eu vou mostrar para vocês agora, se vocês fizerem tal e tal e tal coisa, como que vocês podem ser favorecidos por essa entidade que criou o universo e que está conversando comigo, mas não com vocês. Então, às vezes, nada disso, isso é superstição, isso é imaginação. O que nós podemos fazer é conhecer Deus, e a gente pode conhecer Deus adequadamente, tanto que o que ele fez, pelo menos se ele estiver certo, né, essa é a aposta dele, se ele fez no livro 1 da ética, foi conhecer Deus, foi expor a natureza de Deus de uma maneira adequada, Deus enquanto causa eficiente, imanente, etc, etc. Então vamos para o apêndice, se tiver tudo bem até aqui, o que vocês acham? Já foi quase metade da aula, mas é isso não. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Então, se Deus, para a igreja, Deus é basicamente, ele determina um propósito para as pessoas. Para ele, Deus faz o que? O contrário, não determina propósito. Deus, ele não é uma... não existe essa ideia de criacionismo no Spinoza, né? O universo é eterno, o mundo é eterno, e ele está em constante transformação, e Deus não é isso que cria, mas aquilo que mantém a realidade na sua constante transformação pela sua própria potência infinita que ele tem, que é a garantia da existência de todas as coisas, vamos dizer assim. Entende? Então não tem propósito, não tem propósito. Os propósitos são imanentes às relações situacionais dos modos, ou seja, nós, as cadeiras, as mesas, o clima, sei lá, são coisas imanentes, mas não existe uma finalidade última da natureza. Porque se existisse, e o Spinoza vai explicar o porquê que existe, porquê que não existe, na verdade, aqui no apêndice. Então, já te explico, mas isso é fundado nessa visão que ele tem de Deus. E a crítica dele é mostrar que não há finalidade na natureza. Ele vai explicar isso aqui no decorrer do apêndice. Então, já chegamos. Professor, se Deus é a natureza, por que ele não pode ser considerado um panteísta? Nossa, daí eu falei isso e eu me enredei, né? Porque o panteísmo é uma controvérsia, na verdade, que existe entre os intérpretes do Spinoza, se ele é panteísta ou não, mas é que há uma diferença entre o panteísta e o imanentista, porque no panteísmo tudo é Deus, e no Spinoza não é que tudo é Deus, mas tudo é em Deus enquanto modos dos infinitos atributos, entende? Então, dependendo do teu avaliador que aparecer lá no vestibular, pode ser que apareça que ele é panteísta, mas mais correto seria dizer que ele é imanentista. Mas isso não é exatamente consensual entre os intérpretes do Spinoza. Tem alguns que vão dizer que ele é panteísta mesmo, e essa é uma das grandes lições. Eu, para deixar bem claro os pressupostos, estou seguindo a interpretação da Marilena Chauí, no Nervura do Real. Os atributos são parcelas da potência de Deus, é isso? São expressões da potência de Deus. A gente só tem que conhecer esses atributos pelos modos. É isso que você falou. Não, a gente só conhece os atributos, a gente só conhece dois atributos. Pensamento e extensão, exatamente. E eles se manifestam enquanto modos. O pensamento, 2 mais 2 igual a 4. Não, quando você conhece algo, tem a extensão, que é o físico. Sim. Só que o pensamento não foi intuitivo. Não, então aqui não é exatamente intuitivo por ser uma ideia, né? Ela não tem uma expressão material. Ela é uma ideia enquanto uma concatenação lógica dos teus pensamentos. Então, pense assim, eu coloco aqui 1 mais 1 igual a 2, entende? Só que garante que 1 mais 1 igual a 2, que eu estou pensando, é 1 mais 1 igual a 2 que está aqui na matéria. O Berkeley vai dizer, é só a mente de Deus. Mas o Spinoza vai dizer, é a mesma, ou são mesmas expressões causais, mesmas concatenações, ligações causais, que estão se dando no atributo extensão e no atributo pensamento, entende? Boa. Deus é a causa de tudo e tudo está nele. Esse Deus seria algo consciente ou seria apenas uma alavanca, digamos assim, que move as coisas? Eu acho que essa ideia de uma alavanca que move as coisas é uma imagem perfeita. Deus tem atributo
pensamento. Então, nesse sentido, ele tem o intelecto infinito. Para Spinoza é uma questão bem importante, que é, vamos dizer, a condição para o nosso próprio exercício intelectual. Só que esse intelecto não é movido no sentido de uma consciência que tem vontades, que tem desejos, etc, etc. Por quê? Porque ele é perfeito. E perfeito no sentido que a escolástica vai dar para o perfeito, que é aquilo que é completo, que é acabado. Entende? Então, se ele é completo e acabado, a ele nada falta, ele conhece tudo. E tudo está se dando nele, e nós apenas, enquanto modos de potências finitas e de existências limitadas, podemos conhecer parcelas disso. Mas a gente conhece. Entende? Então, a gente já conhece Deus, vamos dizer assim. Mas ser limitado não seria ser imperfeito? Então, portanto, se a gente é Deus, Deus não seria imperfeito também? Seria se o Spinoza fosse panteísta. Por isso que eu defendo que ele não é panteísta. Porque a gente é um modo de Deus. A gente é em Deus, mas a gente não é Deus. Por quê? Porque Deus é infinitamente potente, ele tem uma potência infinita. E nós não temos essa potência infinita, nós somos modos dele. E o que é o modo? É aquele que é em outro, que depende de outro para existir. Seja dessa potência de Deus, que é essa alavanca que mantém a realidade em movimento e nas suas transformações, nas suas operações causais, seja na própria ideia de um Deus que é infinitamente infinito. Ele chega a usar essa expressão, parece um pouco redundante, né? Mas infinitamente infinito, e portanto que gera toda a realidade. E nós, enquanto modos de Deus, nós duramos, nós morremos. Deus, enquanto a natureza, ou seja, a natureza, não morre, ela é eterna. O próprio mundo, o universo, vai continuar existindo depois de a gente morrer. Então, por isso que Deus não é imperfeito, porque a gente não é Deus. Esse é o erro de vários filósofos quando eles leem o Spinoza. Eles pegam os atributos e os modos e achatam um no outro, mas essa distinção entre os atributos e os modos é fundamental para você entender o Spinoza. Um grande filósofo como Hegel, por exemplo, faz isso. Ele entende o Spinoza como fatalista, como um panteísta, mas o Spinoza, na verdade, a partir da distinção entre atributos, que são expressões da potência infinita de Deus e que a gente conhece dois, e os modos, que são essas existências duracionais, situacionais, limitadas, eles são imperfeitos. Os modos, de fato, são imperfeitos. Mas Deus não é, porque a gente é apenas um modo que é em Deus, mas nós não somos Deus. E não poderia haver dois deuses, a realidade colapsaria nela mesma, sei lá. Então a gente é em Deus e a gente é em outro? A gente é em Deus e a gente é em outro, exatamente. A gente é em Deus, porque Deus, a gente não é Deus, a gente é em Deus, a gente é em outro, porque outros modos que também são em Deus e que não são Deus causaram a gente. Entende? Tá, beleza. Então acho que vou continuar, pessoal, por causa do tempo. Agora vamos entrar no texto específico do apêndice. Como eu falei, tem a questão do método geométrico e tal, e o apêndice, ele é como se fosse um grande escólio da ética. Escólio foi a única que eu não tinha falado, se vocês derem ideia lá no método geométrico, tem as definições, axiomas, proposições, etc. Todos eles são muito bonitinhos, muito ordenados. Quando o Spinoza escreve os escólios, é porque ele está partindo para polêmica, assim, está partindo para treta. E daí ele termina o livro 1 e escreve um apêndice, que eu interpreto como um grande escólio, assim, como um lugar onde o Spinoza vai resolver tudo que não ficou resolvido, vamos dizer assim. E daí, esse apêndice, ele tem uma série de conteúdos, né? Evidentemente. A primeira parte é esse início que eu tentei descrever para vocês todos os pressupostos, né? E o Spinoza, a partir do que ele tem da concepção de Deus, né? Ele vai tentar combater uma série de preconceitos, e preconceitos não sentidos, por exemplo, eu sou racista ou qualquer coisa, mas no sentido de pré-conceito, aquilo que é anterior ao conceito, que é anterior ao conhecimento. Né? Ele vai combater um único preconceito, que é o que ou uma série de preconceitos que derivam de um único, que é o que ele diz assim: os homens comumente supõem que as coisas naturais agem como eles próprios em vista de um fim. Mais ainda, dão por assentado, ou seja, tomam por dado, que o próprio Deus dirige todas as coisas para algum fim certo. Dizem com efeito que Deus fez tudo em vista do homem, e o homem, por sua vez, para que o cultuasse. Ou seja, tudo que a gente vem falando até então. Por Spinoza, essa ideia de que há uma finalidade na natureza, uma finalidade posta por Deus para favorecer os homens e para que os homens o cultuem, é um grande preconceito, uma grande... tem um termo em inglês, eu acho que misconception, que eu não sei se a gente tem em português, que traduz bem essa ideia também, um engano, né? O Spinoza vai dizer que isso está no primeiro... Eu coloquei ali os 3 gêneros do conhecimento, né?
E se vocês derem uma olhada, o que o Spinoza chama do primeiro gênero do conhecimento é a imaginação. E a imaginação, para o Spinoza, é basicamente quando você tem uma impressão confusa dos sentidos, então você não sabe exatamente o que aconteceu com você na experiência, ou você leu, ouviu dizer, assim, mas não tem muita certeza do causa e efeito que estão operando ali. E isso para o Spinoza é falso. E para o Spinoza, esse preconceito da finalidade da natureza é para ele um fruto da imaginação. E o grande objetivo do apêndice vai ser mostrar isso. Em compensação, a razão e o intelecto, não vou entrar nisso porque é uma loucura você tentar entender o que é a diferença do segundo e terceiro gênero, mas é basicamente quando você conhece adequadamente as coisas e ele é necessariamente verdadeiro. Vamos deixar por aí. Então imagine assim, ou pense assim, a imaginação é falsa e a razão e o intelecto, a ciência intuitiva, são verdadeiros. Por quê? Porque eles estão na mesma concatenação, na mesma ordem e conexão das ideias, que é a mesma ordem e conexão das coisas, porque são atributos da mesma substância que é Deus. E daí o Spinoza vai continuar o argumento dele, né? Esse preconceito de que a natureza foi criada por um Deus transcendente para nós humanos, ele possui, para combater esse preconceito, o Spinoza vai dividir a argumentação dele em 3 passos. Em primeiro lugar, por que a gente acredita nele, ou nesse preconceito, né? Como que esse preconceito se torna objeto de crença dos homens? Em segundo lugar, por que ele é falso? Daí eu respondo a sua pergunta. E em terceiro lugar, como que se originam desse preconceito uma série de noções, como bem, mal, o que é meritoso e o que é pecaminoso, o que é digno de louvor e o que é digno de vitupério. Vitupério é uma palavra estranha para tipo, que é digno de causa vergonha, vamos dizer assim, né? O que é a ordem, de onde vem a ordem, a confusão, a beleza e a feiura. Então todas essas oposições, de alguma maneira morais ou estéticas, que configuram a nossa relação com a realidade, do Spinoza são fruto desse mesmo preconceito de uma natureza voltada para certos fins postos por um Deus transcendente, né? E daí o ponto de partida, só vou tomar uma água, né? Peraí. E o ponto de partida do Spinoza é que os homens, eles nascem ignorantes das causas das coisas. Ou seja, você não nasce conhecendo Deus. Você pode conhecer Deus, né? Mas você não nasce conhecendo Deus. Não é que nem, sei lá, no Descartes que alcança pelo método. Se bem que nem no Descartes que você precisa do discurso do método, das meditações metafísicas, né? Para alcançar a certeza, mas enfim, você não nasce conhecendo Deus, né? Você nasce ignorante das coisas. Você aprende, você tem todo um processo de educação, de formação cultural, de formação educacional mesmo, para você chegar ao conhecimento adequado das coisas. Então esse é o primeiro pressuposto do Spinoza. A gente nasce ignorante das relações de causa e efeito. E o segundo lugar, no mesmo momento que a gente nasce ignorante das causas e efeitos, a gente nasce com um apetite. E apetite nesse mesmo sentido que o Maquiavel estava falando. Um humor, um desejo para buscar o que nos favorece, ou como o Spinoza fala, buscar o que lhes é útil. Ou seja, nós nascemos sem ter muita coisa e buscando o que nos faz bem, o que nos favorece, o que aumenta a nossa saúde. E daí o Spinoza vai tirar 2 consequências disso. E o texto dele mesmo no escola é super bem encareado, né, que facilitou enormemente a minha preparação no relâmpago da aula aqui. Em primeiro lugar, o Spinoza diz: os homens acham que eles são livres porque eles buscam de maneira consciente aquilo que favorece eles. Então, por exemplo, eu acho que eu sou livre porque eu vou lá e busco que tomar água é uma coisa boa para a minha garganta. E eu fiz isso supostamente de propósito. Ou seja, eu sou livre, tenho uma liberdade em mim e que eu posso tomar essa água porque ela me favorece. Só que, para o Spinoza, o que significa? Que na verdade eu ignoro as causas que me levaram a tomar água. Não foi porque eu quis tomar essa água, foi porque a garganta estava arranhada, eu estou com levemente dor de garganta e estou aqui falando 2 horas e minha garganta está dizendo, não, tome água. Essa foi a causa que me fez tomar água. Então vocês percebem como a relação adequada de causa e efeito que a gente tem que conhecer implica numa negação, nesse exemplo muito básico, muito banal, de uma negação do livre-arbítrio enquanto característica do ser humano. Porque se o Spinoza parte dessa ideia de que se Deus é imanente à natureza, se Deus cria constantemente a natureza através de nexos causais de causa e efeito, a natureza ela não tem espaço para contingência. Ela tem espaço para uma liberdade, uma concepção muito peculiar que o Spinoza vai ter de liberdade, que eu nem vou entrar aqui, porque é um outro biólogo no texto, fala no livro isso, e eu, para ser sincero, nem sei se eu entendo. Mas ele parte dessa noção de que a natureza é sumamente necessária. Por quê? Porque ela é constituída de causas e efeitos que vão se causando perpetuamente.
e Deus é a força, essa alavanca, para usar a imagem que foi trazida, que mantém tudo isso em perpétuo movimento, né? E daí os homens, eles agem em busca de um fim, ou seja, os seres humanos procuram a partir de um fim que lhes é próprio, o que desejam. Só que aí que tem o grande pulo do gato, porque é um movimento que a gente poderia chamar de retrospectivo, ou que inverte a ordem das coisas, né? Você vai lá e busca aquilo que te faz bem, supondo que você é livre, mas na verdade você foi determinado a buscar aquilo pela sua própria natureza, ou seja, eu, enquanto ser humano que preciso tomar água, fui determinado a tomar essa água. Mas ao mesmo tempo, eu suponho numa concepção tradicional de Deus e tal, que Deus colocou essa garrafa aqui para que eu pudesse satisfazer a minha necessidade. Por quê? Porque Deus criou a natureza para mim, e não que simplesmente o Pedrinho trouxe a garrafa aqui 20 minutos atrás para mim e que eu pude tomar ela agora, senão eu teria que levantar e tomar. Então vocês entendem como Spinoza, na medida em que ele pensa na necessidade das coisas como uma coisa, por ser um modo, é sempre causada por outra, você não tem espaço para o livre-arbítrio nesse sentido tradicional, é sempre a necessidade de uma coisa causando a outra, e é isso que nos constitui enquanto modo. É isso que nos constitui enquanto existência finita numa realidade que em si é infinita e perpétua, né? E daí o Spinoza ele diz assim, para atingir o que é útil, a gente acaba ignorando aquilo que de fato causou. Ou seja, a gente imagina quais são essas causas. Então a gente imagina que essas coisas foram criadas por Deus para esse fim, para nos agradar, para nos recompensar, e por isso nós devemos cultuá-lo, né? E daí o Spinoza continua a sua argumentação. Se as coisas são meios dados por uma outra coisa, por Deus, ou pelo padre, ou sacerdote que faz aquela intermediação, o profeta, sei lá, que faz o intermédio da nossa relação com Deus, então há um dirigente da natureza que possui esse livre-arbítrio nessa concepção tradicional, né? Há um Deus que é uma figura antropomorfa, né? Ou seja, que tem a figura, que tem a forma do homem e que tem vontades, que tem imaginações, etc., e que deseja cuidar dos homens. Só que para Spinoza isso é herege, fala. Ele é muito retórico, né? Ele se acusa ele de herege, ele diz, não, vocês têm a concepção errada de Deus, eu vou mostrar logicamente como vocês, na verdade, são os hereges. Por quê? Porque se você diz que, através de uma superstição, que nós devemos honrar e cultuar esse Deus, que nós devemos, porque ele está favorecendo a natureza para os nossos próprios desejos, porque nos é útil, então nós estamos partindo de uma superstição. E não só, nós estamos assumindo que esse Deus tem uma vontade. Mas o que caracteriza a vontade? Uma falta. Você tem vontade daquilo que você não tem. Só que Deus pode ter vontade se ele é onipotente, se ele é onipresente. Como que você pode, uma figura como Deus, que é onipotente e onipresente, ter vontade de algo que ele não tem? Então ele é imperfeito. Então aqueles que defendem que Deus tem um livre-arbítrio, na verdade estão defendendo que Deus é imperfeito. Então eles são os hereges, não eu. Essa é a jogada retórica do Spinoza. E daí, nesse sentido, o Spinoza ele vai dizer, nós não podemos pensar Deus antropomorficamente, ou seja, Deus com qualidades e propriedades que são do ser humano. Nós temos que pensar Deus justamente como, ou conceber Deus, né, para falar mais tecnicamente, conceber Deus tal como eu expus aqui, né? Não é muito humilde, né, no sentido de que eu fui o cara que conheci Deus, mas todo mundo conhecesse. Leu o livro 1 da Ética, vocês conheceram Deus também. E daí ele esclarece, né? Beleza, vamos dizer que Deus criou o mundo para os nossos fins, que ele nos dá o que nos é útil. Só que ele coloca uma pergunta importante, né? Que essa é a pergunta que basicamente é um dos eixos do problema filosófico que a gente vai chamar do problema do mal ou do problema da teodiceia, né? Que é como que você justifica um universo, um mundo criado por Deus, sendo que nesse universo, nesse mundo existe o mal. Então o Spinoza pergunta, tudo bem, o que é cômodo da natureza nos teria sido dado por um Deus e tal, mas e os terremotos? E as tempestades? E as tragédias? E as guerras? E a Covid? E o Bolsonaro? E essa galera toda? O que a gente faz? O que a gente faz? Vai falar que foi posto por Deus? Não vai, né? Então, daí vamos falar, Deus está bravo com a gente? Deus está bravo conosco? Que ele está querendo se vingar da gente porque a gente não cultuou ele o suficiente? Absolutamente não. Isso está no movimento da natureza das coisas. E isso foi uma lição que ele aprendeu com Maquiavel. Entende? Por isso que o Maquiavel é um autor muito importante para o Spinoza. E os dois partem de uma fonte, para quem tiver interesse, que é um poeta romano
excelente que se chama Lucrécio, escreveu um livro chamado A Natureza das Coisas. Quem quiser entender da onde o Spinoza e o Maquiavel estão partindo, leiam A Natureza das Coisas do Lucrécio. Mas enfim, por isso que o Spinoza vai dizer, né? Cômodo e incômodo nos vem em igual medida. Eles vêm aos ímpios e aos pios, ou seja, aqueles que acreditam e que não acreditam. Você pode ser a pessoa mais santa do mundo e você vai ser crucificado, como foi Jesus, entende? E daí, por isso que os que acreditam numa causa final, vai dizer Spinoza, são aqueles que ignoram, na verdade, Deus. Eles não conhecem Deus. E por isso, eles postulam, já que eles se enredaram em todas essas contradições teológicas e metafísicas, que foram que caracterizaram todas as disputas escolásticas no decorrer da filosofia medieval, né? E daí, para resolver isso, como que eles dizem? São os mistérios da fé. Todo mundo já ouviu um padre falar isso, né? São os mistérios da fé. Então, nós não podemos conhecer isso, não dá para resolver esse problema. E perceba como Spinoza fala isso sem ser ateísta. Vamos chamar ele de ateísta, mas ele não era ateísta. Ele diz, Deus existe e eu conheço Deus. Só que não é esse Deus que vocês estão falando. Mas, evidentemente, quiseram, que esfaquearam o cara, expulsaram ele do judaísmo, para excomungar. E por isso que o Spinoza, ele não tem essa ideia de uma natureza opaca, né? De uma natureza que não pode ser conhecida. Pelo contrário, se Deus é a natureza, se nós somos modos dos infinitos, de dois dos infinitos atributos de Deus, que é a extensão e o pensamento, nós podemos conhecer adequadamente a natureza, como Deus, ou seja, a natureza, nós conhecemos também Deus. Então não há mistério na realidade. Só a ignorância das relações causais, do nexo causal que está operando na realidade e constituindo essa realidade o tempo todo. E daí por isso que ele vai contra-argumentar contra esses caras que defendem os mistérios da fé. O Santo Agostinho diz, né? Não lembro onde, diz da fé na Confissões, né? Se eu tiver que escolher entre a razão e a fé, eu vou escolher pela fé, né? E eu não vou se é o Santo Agostinho que diz isso, alguém me corrija aí se eu estiver viajando. Mas daí o Spinoza fala, você tem evidências e conhecimentos claros, verdadeiros, né? Como a matemática, por exemplo. E daí até que ele mostrou o primeiro ponto, né? Por que a gente chega a esse preconceito? Por que a gente acredita nesse preconceito de que a natureza foi criada com uma finalidade para nós, né? E daí, peraí que eu me perdi nas páginas, só um momento. E daí a segunda parte aqui é por que ele vai falar que esse preconceito é falso, ou seja, exatamente a sua pergunta. Por que é falso que não existe uma finalidade na natureza? E daí vem todas essas discussões, né? Em primeiro lugar, de que a necessidade da natureza divina segue infinitas coisas e infinitos modos. É o que o Spinoza fala na proposição 16 do livro 1. Ou seja, Deus é essa potência criadora da realidade, ele tem uma necessidade que, para ele, do ponto de vista dele, enquanto causa de si é livre, porque ninguém determina Deus agir dessa maneira, mas que nós, enquanto modos dele, vemos como necessário. Então não há contingência ou liberdade, ou muito menos livre-arbítrio na realidade, né? Em segundo lugar, Spinoza diz isso com todas as letras no corolário da proposição 32. Ele diz assim, Deus não opera pela liberdade da vontade, ou seja, Deus não tem livre-arbítrio. Deus não pode chegar e criar a natureza de uma maneira e daí ir lá e realizar um milagre depois. Por que é um milagre? É justamente o rompimento dessa ordem causal da realidade. Então, por exemplo, a garrafa sempre cai quando eu solto ela. Mas um milagre divino seria eu soltar a garrafa e por uma intervenção de Deus, a garrafa continuar flutuando aqui. Ou seja, a relação de causa e efeito que sempre teve operante na realidade não está operando aqui. E para o Spinoza, isso na verdade é mais um ponto herético dos caras, que eles vão dizer assim, se você assume que Deus faz milagres, você está assumindo que Deus é imperfeito, porque ele teve que alterar a própria criação perfeita dele. Entende? Então ele vai dizer, se você acredita em milagre, você é herético e pecaminoso. Olha a loucura. Por isso que todo mundo quer queimar o cara. Entende? Se você acredita em milagre, enquanto uma irrupção divina na causalidade das coisas, porque Deus seria transcendente às coisas e não imanente a elas, você tem que aceitar que Deus é imperfeito, que ele fez uma coisa e ele fez errado, e que ele decidiu mudar, e que ele tem liberdade para mudar. Então não só você projeta qualidades humanas em Deus, mas você aceita que Deus errou. E pô, se Deus errou, mano, acabou, entende? Exatamente, entende? Por isso que ele desmonta todo o edifício teológico e metafísico
da filosofia medieval. Né? O Spinoza ele é o cara, o Descartes começa com isso, o Montaigne começa com isso, o próprio Maquiavel, no sentido político, mas quem de fato faz essa desmontagem metafísica de toda a filosofia medieval é o Spinoza, e que abre as portas, vamos dizer assim, para a modernidade. Né? Eu gosto muito do Spinoza por conta disso. E daí, vamos lá, continuando. Então você concebe que Deus, ele não opera pela liberdade que ele opera pela liberdade da vontade. Isso é um erro, é um fruto da imaginação, da ignorância das causas. E o Spinoza diz, com todas as letras, isso inverte a natureza inteira, confunde causa e efeito, torna o anterior posterior. Você se mistura tudo, você não entende nada do que está acontecendo. E daí, o ser perfeito, completo, é visto como imperfeito, porque falta algo, tem que corrigir o que ele mesmo criou. As coisas seriam criadas, as coisas que foram criadas antes seriam mais perfeitas que as coisas criadas depois, enfim. Daí você vai se enredando em todos esses problemas que a metafísica medieval, ou que a filosofia medieval tentou resolver e nunca conseguiu. Entendeu? Essa que é a grande dificuldade. E daí os Spinoza diz, vocês não conheceram adequadamente, vocês postularam mistérios, vocês ignoraram as causas efetivas que estavam operando aí. Por quê? Porque vocês consideram Deus como uma figura quase humana, né? Aquelas figuras representativas clássicas de Deus, o velhinho barbudo, simpático ou malvado, um Deus carente, com vontades e erros humanos, e que foram, na verdade, criados, ou que foram surgir da natureza apenas posteriormente, né? E daí eles têm que chegar nesses paradoxos todos para tentar resolver. E daí eles ignoram Deus, ou ignoram as causas e, portanto, não conhecem Deus. E do mesmo modo, eles se perguntam, né? O Spinoza reproduz o questionamento dessas pessoas. Como pode o ser humano ser tão perfeito? E daí ele só consegue explicar isso através de milagres. Mas para o Spinoza não se trata de milagres, porque a própria ideia de milagre é rejeitada por Spinoza. O ser humano surgiu da natureza das coisas. E aqui ele está quase prefigurando Darwin e a teoria da evolução, que vai explicar a origem das espécies a partir das próprias transformações imanentes dos movimentos das espécies. Né? E daí, mas enfim, isso é uma questão a mais. Né? Para esses teólogos, esses metafísicos, quem tenta compreender, o Spinoza vai dizer, né? Quem tenta compreender as coisas naturais como douto, ou seja, como... Peraí que tem alguma... Está vibrando aqui no celular, não sei. Não sei se é bateria ou alguma coisa. Pode continuar. Tá. Esses doutos, que seriam aquelas pessoas que de fato conhecem, o Spinoza se coloca, vamos dizer, nessa posição de um douto, ele é diferente daquele que fica meramente admirando as coisas, que é o que o Spinoza chama de estulto. Estulto, na verdade, é o bobão, assim, é o cara que não entende muito das coisas, que não tem muito discernimento. E daí ele diz assim, o douto, ao contrário do estulto, é visto como herético. Tanto que o Spinoza sabia que ele estava com uma bomba no colo dele. Que a partir do momento que ele soltasse aquilo, iam crucificar ele. Por isso que a Ética só foi publicada depois de ele morrer. Ele escreveu a Ética e deixou pronta, mas depois que ele morreu, que os amigos foram lá e publicaram para ele. Porque ele soubesse se ele jogasse isso aqui, já tinham quase matado ele pelo teológico político. Imagine aqui, que dava um fundamento metafísico de tudo que ele estava sendo teológico político. E daí, o Spinoza não se considera um herético, muito menos um ímpio. Ele diz que heréticos e ímpios são aqueles ímpios, aqueles que não creem, né, que não acreditam em Deus. Ele diz assim, eu não sou herético porque eu conheço adequadamente Deus. E eu não sou ímpio porque eu não acredito em Deus, eu conheço Deus. Aí que está a jogada dele. Vocês dizem que acreditam em Deus, vocês imaginam Deus, mas eu conheço, ele vai dizer. E daí ele vai mostrar a terceira e última parte do texto, eu já vou meio finalizando por conta disso, que existem uma série de preconceitos que são derivados desse preconceito que a gente poderia chamar da finalidade ou das causas finais da natureza, né? Ou de uma visão teleológica da natureza. Em primeiro lugar, os homens acreditam que tudo ocorre em vista de si próprio. Eles são afetados da melhor maneira pelo que lhes é útil. Ou seja, aconteceu aquilo, me favoreceu, deve ter um Deus me favorecendo. E daí eles explicam as causas da natureza a partir de noções que justamente surgem desse favorecimento ou não da gente. Então, por exemplo, bem e mal, quente e frio, belo e feio, o que é digno de louvor ou de vitupério, o que é pecado e o que é meritoso. E daí o Spinoza vai falar, por exemplo, o bem e o mal. Bem é aquele que imagina, mas que não conhece, no sentido bem e mal. Aquele que imagina e que não conhece a natureza das coisas, ou seja, imagina enquanto o primeiro gênero do conhecimento que é falso, né?
que vem dos sentidos, da mutilação dos sentidos, do ouvir dizer, do ouvir falar, do ler, ele vai dizer assim, bem é aquilo que supostamente nessa visão das pessoas, de fato, beneficia a saúde humana, e que, portanto, seria digno de culto a Deus. E o mal seria aquilo que causaria dano e heresia. Então, assim, beleza, evidentemente tomar água me beneficia. Agora, isso significa que a água é boa em si? Putz, se tiver um organismo... Ou mesmo pessoas, eu já ouvi falar de pessoas, por exemplo, uma vez uma notícia de uma menina que era alérgica à água. Ela podia tomar um banho uma vez por semana, porque se ela tomasse mais um banho por semana, a pele dela ficava tão irritada que começava, tipo, a sair sangue, assim, na parada. Então, tipo, existe esse tipo de coisa. Ou, sei lá, a temperatura ideal para o ser humano não é exatamente a mesma temperatura ideal para, sei lá, um micro-organismo ou para uma forma de vida habituada à Antártida, entende? Então não existe um bem em si, existe um bem do ponto de vista que a gente julga que é útil, mas que a gente projeta da natureza porque a gente acredita que a natureza foi criada para nós por uma divindade transcendente e que quer nos favorecer. Então eu tenho que cultuar essa divindade. E daí ele vai dizer assim, peraí só um momento, aquilo que nos é agradável, que nos beneficia, que nos causa prazer, é o que é meritoso, o que não é pecaminoso, o que não é herético. Então, dessa relação do que nos é útil, ele vai derivar todas essas noções, bem e mal, quente e frio, sei lá, quais são as outras que eu falei que eu estou um pouco cansado de falar, não? Bem e mal, quente e frio, belo e feio, o ordenado e confuso. Então, o Spinoza continua na argumentação, já chegando para o final, né? Um Deus que imagina, e para o Spinoza Deus não tem como imaginar, porque a imaginação é necessariamente falsa, né? Ela não atinge a ordem e conexão das ideias, então ela não tem como conhecer adequadamente e conceber adequadamente os nexos causais, como eu falei enquanto primeiro do conhecimento. Mas as pessoas que dizem que Deus coloca o bem e o mal, nesse sentido em si, dizem que Deus imagina, então, portanto, Deus é imperfeito. E, além disso, o Spinoza ressalta de uma maneira muito clara, há infinitas coisas que ultrapassam a nossa imaginação. Então, não é válido você julgar a natureza, não é possível você julgar a natureza ou Deus, sendo que você pode concebê-lo adequadamente, do ponto de vista das coisas que podem ser imaginadas. Porque, por exemplo, imaginem uma cor que está fora do espectro das cores que a gente tem. A gente não consegue imaginar. Significa que ela não existe? Sei lá, entende? Então o Spinoza vai falar, a imaginação não é um critério válido para o nosso pensamento. Você pode tentar misturar todas as cores possíveis, você tem uma combinação possível de cores que é o espectro de luz visível para os olhos humanos. Agora, significa que isso são todas as cores? Não. Esse é um exemplo que não está no Spinoza, o que daí pode gerar controvérsias aí em certos intérpretes spinozanos, mas é só para a gente entender, né? E daí o Spinoza vai tirar todo o resto disso, né? Modos de imaginar, visto que acreditam que as coisas foram feitas para nós, e se a natureza nos favorece, ela seria boa, se nos prejudica, ela é corrompida. Então a gente começa a imputar uma série de valores morais, não só à natureza, mas a Deus, porque a gente concebe Deus como essa figura antropomórfica que é influenciável. Então, se eu cultuar a Deus, se eu idolatrar a Deus, ele vai me favorecer. Mas não tem nada a ver com Spinoza. Isso é fruto do preconceito de uma natureza finalística. E daí é dessas controvérsias, para o Spinoza, que surge o que a Bruna já tinha mencionado anteriormente, né? Que é o ceticismo. O ceticismo é essa postura filosófica que vai dizer que você não pode conhecer verdadeiramente as coisas, que você suspende o juízo, né? Que você não tem a possibilidade de um conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque você não concebe adequadamente as coisas, você vê cada um dizendo uma coisa diferente, um dizendo que o bom é isso, outro dizendo que o bom é aquilo, mas na verdade ninguém está se resolvendo porque ninguém está pensando a partir das causas e efeitos que de fato estão operando ali, que surge, ou que vem de uma visão de Deus, uma concepção de Deus, que é aquela do Spinoza, evidentemente, né? E daí o Spinoza, ao contrário ele rejeita a posição cética, né? Trata-se de mostrar que apenas imaginamos essas coisas, e não que nós conhecemos verdadeiramente. E daí por isso, que para Spinoza, trata-se de conhecer a perfeição, conhecer aquilo que é perfeito, que é acabado, que é completo. E essa perfeição, para Spinoza, tem dois sentidos, né? Em primeiro lugar, estimar as coisas pela sua natureza, ou seja, tudo aquilo que é em Deus, e portanto se concebe somente enquanto modo, enquanto expressão de um dos atributos divinos de Deus, e também pela sua potência. E potência, para o Spinoza, eu devia ter explicado isso antes, talvez, mas essa ideia de um lado, a capacidade de afetar e de ser afetado, e de outro lado, essa capacidade de se manter na existência.
Então Deus tem potência infinita porque está na sua própria definição enquanto causa de si, que ele enquanto existente é necessário, ele enquanto a sua essência é ser existente. Então, portanto, para que se a própria essência e a existência de Deus são idênticas, ele é infinitamente potente. Já nós que somos seres finitos, que necessariamente nascemos e morremos, o que isso significa? Que nós temos uma existência limitada e a nossa potência é limitada. O Spinoza vai, em nossas proporções aqui do livro 3 da Ética, dizer que há infinitas coisas que nos ultrapassam em potência. Então, todas essas infinitas coisas que ultrapassam em potência podem nos matar. Então, penso num penhasco caindo na minha cabeça. Eu estou evaporado, né? Não tenho absolutamente nenhuma chance de sobreviver a isso. E daí o Spinoza diz, numa passagem muito bonita, né? E por isso as coisas não são nem mais nem menos perfeitas em vista de deleitarem, ou seja, causarem prazer, ou ofenderem no sentido dos homens, de contribuírem ou repugnarem a natureza humana. Essa ideia de perfeição ou não, a partir dos critérios imaginativos como bem e mal, é simplesmente uma projeção antropomórfica da natureza, uma projeção antropomórfica de um criador da natureza que está nos beneficiando. Enquanto que para Spinoza não se trata disso. Deus e a natureza são perfeitos, porque eles são infinitamente potentes. Nós, enquanto modos que não conhecemos de fato essa nervura do real, né, para usar a expressão da Mariana Chauí, e portanto não podemos conhecer, não conhecemos adequadamente as coisas, porque pensamos a partir da imaginação e não a partir da razão e não a partir dos nexos causais que estão operando ali. Então, em resumo, para finalizar, o Spinoza parte dessa concepção dele de Deus enquanto natureza, de um Deus imanente, de uma causa efetiva, de infinitos atributos e infinitamente potente, e nós, enquanto modos desse Deus, somos expressão finita e menos potente, imperfeita, portanto, dessa potência infinita, de manutenção da realidade, de produção da realidade, né? E por consequência você não tem como dizer nem que Deus é antropomorfo, que tem vontade, etc., senão você se enreda em todos esses paradoxos lógicos. Você não tem como dizer que nós não podemos conhecer Deus, porque nós de fato conhecemos Deus, ou seja, ele se coloca contra a imaginação e contra a ignorância enquanto maneiras de supostamente atingir o que ele vai chamar de divino, a natureza das coisas, etc. E sobretudo contra essa teleologia da natureza, essa ideia de que a natureza estaria voltada para fins humanos. Esse é o grande inimigo do Spinoza nesse texto. O mundo não está aí para nós e não foi criado para nós por um Deus transcendente. Deus é a própria natureza e nós somos moldes dela. É isso, gente. Obrigado.